Vamos lá, vamos criar uma outra void aqui, vamos dar sequência, vamos começar a trabalhar agora mais direcionado ao movimento primeiro. Então vamos aqui criar uma void fixed update, que vai rodar então sempre com a mesma quantidade de quadros, sempre de forma fixa, isso aqui já foi explicado anteriormente. Eu vou criar uma variável de tipo float chamada h, que vai receber a movimentação na horizontal. Então para isso eu posso utilizar o getAxis, como vocês já conhecem, e aqui passar para ele, né, o how, getAxis how, que ele capture os movimentos na horizontal. Isso aqui eu já ensinei para vocês, a gente já aprendeu nos módulos, nos dois últimos módulos aí, que foi de criação de jogos, né, tanto para Android quanto 2D. E aqui eu vou criar uma outra que é para movimentação vertical, que a gente não trabalhava muito, a gente trabalhava naqueles dois cursos, principalmente no 2D, com a movimentação horizontal, para frente e para trás aqui. Vertical a gente não tinha, agora em um jogo 3D, em um ambiente 3D, nós vamos precisar dela, porque o movimento do nosso jogo, do nosso jogador, ele vai ser feito dessa forma aqui, ó. Deixa eu selecionar ele, para Ctrl Z, selecionar aqui o jogador, então ele vai poder movimentar, né, aqui, que é na profundidade, que vai ser o movimento vertical no eixo Z e não eixo Y. Y ele ia para baixo e para cima, a gente não vai utilizar. E esse é o movimento horizontal, que é o movimento lateral dele. Então serão essas quatro direções. Vou dar um Ctrl Z para que volte a 0, né, para que não fique aqui posicionado em outra posição. E se vocês lembrem, nós tínhamos aqui as opções do input que nós trabalhamos, né? Deixa eu verificar aqui, ó. Project Settings, Input, onde eu expliquei passo a passo aí sobre essa questão do movimento horizontal, ó, que é um input axis horizontal, que ele captura quando eu pressiono as teclas direcionais para a esquerda ou para a direita, né? E aqui também podem ser feitos através dos botões A e D, e a mesma coisa o vertical, só vai mudar aqui os botões, quando eu pressionar para baixo ou para cima, ou quando eu utilizar as teclas W e S. Então, qualquer uma delas ativa a movimentação vertical ou horizontal dentro de um objeto que receba esse getAxis. Então, quando eu pressionar para os lados, ele vai guardar essa informação dentro da variável aqui H, né, que seria a movimentação horizontal do objeto. Quando eu pressionar para baixo ou para cima, dentro da vertical. Tendo isso, o que eu posso fazer? Eu posso criar um método agora para focar essa movimentação. Então, void move, ou o que vocês preferirem aí, né? E aqui dentro desse método, eu vou simplesmente passar alguns parâmetros para que ele possa trabalhar. Então, eu vou criar duas variáveis, uma float chamada h para o movimento horizontal e uma float vertical, beleza, chamada v ali. E aqui eu pego então a minha variável de movimento que foi declarada lá em cima, na primeira aula do script aqui, né, 2 aulas atrás, se eu não me engano, movimento.set, uma aula atrás, na anterior. Movimento.set, então eu vou definir uma movimentação para esse objeto que recebe esse script, que vai ser o jogador. Aonde a movimentação aqui, né, tem que ser passada em 3 vetores, porque o tipo de variável movimento é um vector 3. Então o que ele espera aqui? Ó? Ele espera justamente uma variável aqui, deixa eu criar novamente o parênteses para ele mostrar uma nova variável na posição x, y e z. Em quais posições eu vou movimentar o objeto? Quando for na horizontal, vai ser na posição x, então eu vou colocar a variável h aqui. Quando for para baixo e para o objeto descer, né, e subir, seria no y. Eu quero isso? Não. Então é 0. Então não passa nenhum valor. E quando for para os lados de baixo, né, ou para o lado de cima, não o objeto subir ou descer, é os lados. Eu tenho 4 direções. Seria o z. Então eu mostrei ali para vocês agora na prática isso. Então eu tenho aqui o meu vector 3 com os resultados, os valores preenchidos, né? O valor na horizontal, aqui onde ele vai movimentar para os lados, aqui não tem nada, e aqui para frente e para trás, que seria então para baixo e para cima, né? Nas setinhas para baixo e para cima. Então x, y e z já estão com valores. Tudo isso eu tenho que multiplicar por quem? Pela velocidade na qual ele vai ir, que é a minha variável de velocidade. Só que em vez de eu multiplicar aqui, ó, daria certo? Sim, daria, né? Eu multiplicaria por velocidade e por time.delta time, porque eu vou precisar também de colocar isso com um delta time. Nós vamos nos preocupar mais com esse delta time nesse jogo para não ficar aquilo, né? Se um computador estiver rodando com uma velocidade maior, o meu objeto o meu player vai andar com velocidade maior. Se estiver menor, ele vai andar com velocidade menor. Não, tudo vai ficar padronizado quando eu utilizo o time
ponto delta tile. Só que isso aqui não vai ser muito comum vocês verem em jogos mais bem elaborados, como esse nosso. Por quê? Porque quando eu fizer uma movimentação diagonal, quando eu pressiono, por exemplo, uma tecla horizontal e uma vertical, né? Eu pressiono para a esquerda e para cima, aí essa velocidade que ele vai aplicar nos dois vão ser diferentes. É como se ele somasse ali, né, os valores e aplicasse uma velocidade diagonal diferente. Então vai ser muito comum vocês verem isso aqui, ó, dentro dos jogos, que é um movimento do tipo normalizado. Tá? Então eu pego o movimento anterior e falo que ele vai receber um movimento ponto normalized. Beleza. E aqui, se você quiser, ó, em vez de passar essas multiplicações aqui acima, ó, vou dar um Ctrl X, eu passo aqui, ó. Dá na mesma, né? Então fica aí na mesma coisa que nós tínhamos anteriormente, só que agora com o movimento normalizado. Então, se é 1 para a esquerda, 1 para cima, vai ser 1 também para a diagonal.